Fala pessoal, hoje eu vim trazer para vocês dicas de spin-offs do Sherlock Holmes que realmente valem a pena ler. Porque vocês sabem como é, né? Obras que têm o Sherlock Holmes como personagem e que não foram escritas pelo Arthur Conan Doyle, eu não costumo dar tanta credibilidade para elas. Mas existem algumas que sem dúvida valem a pena ser lidas e é muito bom que vocês conheçam como fãs do detetive mais conhecido do mundo. Então fiquem comigo que eu vou trazer dicas de livros nesse vídeo para você que ama Sherlock Holmes conhecer histórias que não foram escritas por Arthur Conan Doyle. Eu sou Ronaldo Júnior, escritor e professor, e você está aqui no canal Tergiverso, onde eu falo sobre livros e literatura, sobre o assunto de que eu mais gosto. E se você também gosta de falar sobre livros, já se inscreve para não perder vídeo nenhum aqui do canal. Antes, eu quero explicar para vocês o grande motivo desse vídeo. Essas dicas são fundamentais porque eu sou muito crítico com os trabalhos, né, esses spin-offs, essas remontagens que se fazem com o Sherlock Holmes, porque geralmente tornam ele caricato demais, ou pouco enfático, enfadonho, enfim, cansam o leitor pelo fato de não ser o Sherlock Holmes tal qual ele é. Então, eu quero falar para vocês hoje de livros que não vão trazer, pelo menos, eu vou dizer uma opinião minha, né? Eu vou falar hoje de livros que definitivamente não vão promover em você a sensação que eu tive ao assistir o Sherlock de Robert Downey Jr., né? Apesar de o ator ser ótimo, o filme simplesmente mostra um Sherlock que mais parece um lutador de Kung Fu, né? Enfim, comentários cinematográficos à parte, eu detestei. Mas eu acho que por isso mesmo nós temos que ser criteriosos ao escolher as remontagens, né, os spin-offs do Sherlock Holmes, uma vez que pouquíssimas pessoas têm o talento que o Arthur Conan Doyle tinha para falar do personagem dele. Então as pessoas têm que ser muito conhecedoras do estilo do autor escocês, têm que ser muito conhecedoras do ambiente, da atmosfera que envolve o Sherlock Holmes, e é com isso que eu vou trazer a minha primeira dica, que nada mais nada menos é que O Secretário Italiano, livro do Caleb Carr. Caleb Carr, que foi o escritor de O Alienista e que simplesmente teve autorização da família do Sir Arthur Conan Doyle para escrever o romance. O Secretário Italiano, portanto, tem um aval que faz com que ele tenha credibilidade para isso, para recriar o Sherlock Holmes. Eu admito que eu ainda não li o livro, a história eu sei por alto, naturalmente, portanto que eu comprei a obra, já tem algum tempo, mas ainda não consegui parar para ler, apesar de estar muito curioso com a história. Essa história simplesmente retrata, né, segundo a sinopse que indica, a morte de 2 funcionários de um palácio real e que simplesmente morrem de maneira misteriosa pouco antes de ser iniciada a reforma do prédio. E tudo indica que a próxima vítima desse assassino tão misterioso é a rainha da Inglaterra. Ou seja, tudo isso envolve um ambiente britânico, um ambiente inglês, né, da questão da realeza, e principalmente envolve interesses políticos que vão atrair Sherlock Holmes de alguma forma. O grande detalhe é que o relato que se tem, talvez esse seja o grande suspense mostrado na sinopse, é que o assassino, essa pessoa que comete esses crimes, segundo o que consta, morreu 300 anos antes. Então, vale a pena a leitura, vale a pena conferir, vai ter link aqui na descrição para todos os livros que eu vou mencionar aqui. E O Secretário Italiano, portanto, é uma obra com crédito da família do Arthur Conan Doyle, para você que é fã do Sherlock e não se contenta apenas com as histórias do autor. Falando nas histórias do autor, inclusive, tenho resenha aqui no canal, vai aparecer mais de um card aqui, com vídeos aqui para dicas fundamentais de contos do Arthur Conan Doyle sobre o Sherlock Holmes. Então, não perca, aperte aqui, mas termine de ver esse vídeo aqui antes, que eu tenho muito mais dicas para vocês. Minha próxima dica é de um personagem que se popularizou de maneira muito recente, né? No mundo todo, ele já era popular da sua forma, mas fez muito sucesso na sua época, mas que
tem um spin-off interessantíssimo do Sherlock Holmes, que é Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Maurice Leblanc, que era um francês, ele criou um ladrão, um ladrão cavalheiro chamado Arsène Lupin, e simplesmente ele estava no auge dessas questões ali dos assuntos de histórias policiais, e ele simplesmente colocou o Lupin para enfrentar de alguma forma, para tentar ludibriar Sherlock Holmes. E é bem interessante vocês conhecerem essas histórias porque simplesmente o Leblanc foi proibido pelo Arthur Conan Doyle. Reparem, é justamente o contrário da primeira história, né? Se o secretário italiano teve permissão da família do Conan Doyle, o Maurice Leblanc teve proibição do próprio Conan Doyle. Mas eu acho que o público ganha muito com isso, então se você tem interesse, tem link também na descrição para você conhecer essa obra tão interessante que chegou a obrigar o autor a trocar o próprio nome, que não é Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, é Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, justamente por conta dessa proibição, né? E o autor francês, totalmente debochado, só trocou a letra para dizer não é o mesmo personagem, é outra pessoa. E agora se segurem porque a próxima dica é bem completa e bem vasta também, porque é a dica de um box lançado pela editora Nova Fronteira com as novas aventuras de Sherlock Holmes. São 2 volumes, né? São 2 livros que simplesmente trazem contos e histórias, né? Portanto, escritas por autores contemporâneos até bem depois da morte do Conan Doyle, que recriaram Sherlock Holmes, e tudo isso com uma seleção bem minuciosa, bem específica e com edição lindíssima nesse box capa dura, e eu vou falar mais dele para vocês agora. Logo, o primeiro volume desse box, né, que vocês podem ver, conta com verniz localizado, uma capa dura belíssima, enfim. O cheiro é ótimo porque eu comprei ele recentemente, então também está incrível. E vale dizer que neste volume vocês vão encontrar um Sherlock Holmes padronizado. É um Sherlock feito tal qual o original do Arthur Conan Doyle. E aí escrito por autores, vários autores, são muitos contos nesse livro, mas os principais que eu posso mencionar aqui para vocês são Stephen King e Neil Gaiman, os dois ali que são enormes nas suas áreas de ficção, fazem contos do Sherlock Holmes. Inclusive, o conto do Stephen King é extremamente criativo e cheio ali de artimanhas para dificultar o caso em que o Sherlock Holmes se envolve. E é bem interessante que o Otto Penzler, que foi o curador desses textos, né, dos dois volumes do box, ele faz divisões temáticas para que nós possamos reconhecer as faces do Sherlock Holmes exploradas por esses outros autores. Então tem desde o Sherlock Holmes tal qual ele é, até histórias sem o Sherlock Holmes, histórias que criam certa associação apenas com Sherlock Holmes, ou seja, em que ele de repente nem está presente de fato nessas histórias, mas que de alguma forma o seu método e as suas influências estão presentes. Então, sinceramente, o primeiro volume já é impagável e o segundo, sinceramente, não deixa a desejar. Vocês podem ver também que mantém o mesmo padrão de beleza, né, do primeiro, e se divide de maneira bem interessante, bem curiosa, em casos, por exemplo, de paródias feitas com o Sherlock Holmes e até casos de escritores mais clássicos, digamos assim, que se utilizaram também do detetive e ali da metodologia e das questões do Sherlock Holmes. Então são 2 obras completas e que trazem muitos contos, muitas histórias boas para você conhecer o detetive com outros olhares, e olhares cá para nós que não vão deixar a desejar. Até porque existem motivos para a gente gostar do Sherlock Holmes e, sinceramente, é bom que eles sejam mantidos, né? E por fim, eu vou trazer para vocês um spin-off que eu digo, talvez seja o spin-off que menos vai atrair vocês, porque ele, sem dúvida alguma, rompe com todos os padrões. É uma paródia completa e brasileira. O Xangô, de Baker Street, do Jô Soares. É um livro bem antigo até. Minha edição está bem antiga, como vocês podem ver. E simplesmente
traz Sherlock Holmes para as terras brasileiras, inclusive investigando crimes de um serial killer que está deixando todo mundo apavorado. E cá pra nós é tudo bem caricato nesse livro. Vocês vão perceber que o Jô Soares, né, bom humorista, bom comunicador como ele é, ele traduz o Sherlock Holmes e o próprio Dr. Watson, vocês vão perceber, de forma bem espalhafatosa, caricata e às vezes até debochada, de modo que vocês não vão reconhecer tanto do detetive aqui, por isso que eu estou fazendo essa ressalva crítica, mas eu quis trazer essa obra por ser brasileira como uma indicação também para vocês, se vocês quiserem ver algo completamente diferente do Sherlock, mas se utilizando do detetive de alguma forma. Então, para retomar, minhas dicas aqui foram O Secretário Italiano de Caleb Carr, Arsène Lupin contra Sherlock Holmes de Maurice Leblanc, As Novas Aventuras de Sherlock Holmes com seleção, né, com curadoria do Otto Penzler e O Xangô de Baker Street de Jô Soares. E eu já quero saber de vocês, quais são os spin-offs do Sherlock Holmes que vocês mais adoraram ler? Conta aqui pra mim nos comentários, deixa essa dica também para quem vai ver esse vídeo, que eu quero críticas e comentários sobre esses aqui também que eu mostrei para vocês, porque cá pra nós isso é o meu gosto, pode ser que vocês também tenham outros critérios para selecionar boas histórias que não foram escritas ali pelo Conan Doyle, tendo o Sherlock como personagem. Por fim, já pedindo para você se inscrever aqui no canal, eu acho que você vai gostar de um desses vídeos que está aparecendo aqui. Você vai encontrar aqui contos essenciais do Sherlock Holmes e aqui você vai encontrar dicas de Arsène Lupin escritas por Maurice Leblanc. Eu vou esperar você em um desses vídeos para você continuar debatendo sobre o que a gente mais gosta, livros. Até lá!